Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Hoje a gente faz um mergulho aqui em Uma Introdução ao Yoga, de Annie Besant. É um texto já clássico, né, que busca apresentar o yoga mais como uma ciência, assim, preparando o leitor para textos mais aprofundados, como os Yoga Sutras de Patanjali. Nossa ideia aqui é tentar pegar as ideias centrais dela sobre o que é o yoga, sabe? Qual o propósito e como funciona essa ciência do autoconhecimento. E ela já começa forte, né? Dizendo que o universo existe para o self, para essa consciência essencial se manifestar e, bom, se conhecer. A evolução toda, do mineral até o humano, seria esse desdobramento, gradual. Aí a pergunta é, onde o yoga entra nisso tudo? E essa ideia de yoga como uma aceleração, mas uma aceleração deliberada, é bem central no que ela diz, não é algo tipo mágico ou fora da natureza, é mais a aplicação consciente de leis psicológicas, entende? Para acelerar esse processo de evolução da consciência. É quase assim como ela compara um cientista no laboratório ou talvez um jardineiro mais experiente, que usa o conhecimento das leis da natureza para conseguir um resultado, nesse caso o autoconhecimento, bem mais rápido do que aconteceria sozinho, né? Entendi. Tá, então se é uma ciência que acelera algo natural, com que matéria-prima ela trabalha? Como ela olha para o ser humano para poder fazer isso? Olha, para simplificar, para ser prático, para o yoga, a Besant reduz a nossa complexidade a uma dualidade básica. De um lado, tem o que ela chama de prana, que aqui não é só a respiração, viu? É mais a totalidade das energias vitais, da consciência que a gente reconhece no dia a dia. E do outro lado, pradana, que é basicamente a matéria. Tudo aquilo que a gente percebe como não eu, o corpo físico incluído. É nesse jogo entre consciência, energia e matéria que o yoga vai atuar. E imagino que essa interação, ela mude, né? Não é sempre a mesma coisa, a gente fala de diferentes estados. Isso, exatamente. A Besant descreve vários níveis ou estados de consciência que surgem daí. Tem Jagrad, que é a nossa vigília normal, né? Swapna, o estado de sonho, ligado mais ao plano astral. Sushupti, que é o sono profundo, sem sonhos, mais ligado ao plano mental. E até um estado que ela chama de Turiya, mais transcendental. Mas o ponto central para a prática, que ela realmente bate na tecla, é Yoga é Samadhi. Samadhi é um estado bem específico de transe, só que é um transe autoconsciente. A mente meio que se desliga do corpo físico, das sensações, explora outros níveis e volta trazendo conhecimento dessa experiência. Ah, então o Samadhi não é só apagar, é uma ferramenta para conhecer. E você falou que ele pode evoluir. Como assim? Sim, ele é relativo ao praticante. Conforme a pessoa avança, a consciência de vigília normal, o Jagrati, pode começar a incluir percepções que antes só vinham em sonho, sabe? Ou em meditação muito profunda. O Samadhi, então, passa a ser um mergulho a partir desse novo ponto de partida, dessa consciência que já se expandiu. Nossa, então, peraí, se esse estado de Samadhi é o objetivo prático e é de onde vem o conhecimento direto, a pergunta que não quer calar é como é que se chega lá? Quais os caminhos que a Besant mostra? Bom, ela destaca duas abordagens principais, assim, dois grandes caminhos. Um é buscar o self diretamente, pelo próprio self. Seria o caminho que ela liga mais a Budi, a intuição intelectual, a razão mais pura, sabe? Usando introspecção profunda, meditação em ideias abstratas e cultivando a fé. Mas fé aqui não é crença cega, é mais uma convicção interna muito forte na realidade desse self. Certo? E a outra abordagem parece ser o contrário disso. É, de certa forma, é buscar o self através do não self. É o caminho de Manas, da mente concreta, analítica. Isso envolve estudar o universo, o mundo dos fenômenos, o físico e os mais sutis também. Analisar, experimentar, observar bem como a consciência interage com a matéria. Algumas pessoas usam até percepções mais sutis, os SIDs, né, nesse caminho. Mas olha que interessante. Os dois caminhos, mesmo sendo diferentes na forma de abordar, precisam das mesmas ferramentas básicas, ferramentas que a Besant inclusive pega lá do Bhagavad Gita.
E quais seriam essas ferramentas essenciais para qualquer um dos caminhos? São duas, basicamente: Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é a prática constante, aquele esforço persistente, atento, não só na hora de meditar, mas em tudo que se faz no dia a dia. É a disciplina com foco. E Vairagya é o desapego, a despaixão. Mas essa ideia de vairagya, desapego, isso sempre me soa um pouco perigoso. Como a Besante lida com isso para não virar uma frieza, uma negação da vida ou até do amor? Esse é um ponto-chave que ela faz questão de esclarecer, porque essa confusão com o desapego é muito comum mesmo. Vairagya, para Besant, não é matar o amor, de jeito nenhum, nem a capacidade de sentir. O amor, na visão dela, é a atração essencial do self pelo self nas suas várias formas. É a força que une tudo. O que Vairagya combate é o apego. O apego às coisas que passam, aos resultados, às formas externas, às cascas, digamos assim. É se desapegar do que não é permanente para poder encontrar o que é real, o que dura. É ter discernimento, não ser indiferente. Faz mais sentido assim. Ok. Abhyasa, a prática atenta, e vairagya, esse desapego com discernimento. Usando essas ferramentas, seja qual for o caminho, qual o ponto de chegada dessa jornada toda? E o self universal. É aquele momento em que a ilusão de que existe uma separação eu aqui, o outro ali, simplesmente some, desaparece. Isso soa radicalmente transformador. E quais seriam as implicações de viver essa unidade de verdade? No dia a dia. As implicações são bem radicais, sim. Atingir essa percepção de unidade, segundo o texto, significa ir além de muitas das nossas reações comuns que são baseadas justamente na separação. Coisas como, sei lá, indignação moral muito forte, julgamento severo, repulsa, perdem o sentido quando não existe mais um outro que seja fundamentalmente separado de você. O yogi que chega nesse ponto passaria a ver a manifestação do divino, do self, em todas as coisas, em todos os seres. Mesmo naquilo que a gente normalmente julgaria como baixo ou ruim, porque ele reconhece a mesma essência em tudo. Uau! Olha, se a meta final é essa unidade toda, que parece ir além de tanto do que a gente considera humano, tipo o julgamento, a própria ideia de separação, fica uma pergunta no ar, né? Como é que a prática diária, ali pé no chão, da atenção constante, o abhyasa, e do desapego das pequenas coisas, o vairagya, como é que isso começa de verdade a levar a gente nessa direção, mesmo que esse destino final pareça tão distante e diferente da nossa experiência comum de agora? É algo para a gente pensar e, quem sabe, continuar explorando.